Olá a todos, esse é o nosso vídeo sobre o que é a doença da vaca louca, tema que está em alta agora sobre o mercado econômico da agropecuária no Brasil. A turma da Unifametro resolveu trazer esse tema, vamos debater um pouco aqui sobre ele, explicar o que é a doença da vaca louca, o que é que o MAPA, o órgão fiscalizador, está fazendo para prevenir que essa doença se espalhe e, no final, o que é que os produtores podem fazer para poder mitigar esse tipo de risco. Tá? O primeiro passo que nós vamos ver é o que é a doença e quais são as causas. Mas antes da gente começar, eu queria apresentar as duas participantes de hoje. A Elisiane, que é minha colega, monitora também de nutrição, e a Yala, que está com uma participação altamente especial aqui hoje, que já participou até de outro vídeo com a gente. E vamos falar um pouquinho mais para vocês sobre como é que funciona essa doença da vaca louca. Então, né? O que é o mal da vaca louca, que está sendo um assunto, assim, hoje em dia, né? O nome mesmo da doença da vaca louca é encefalopatia espongiforme bovina, como sigla, né? EEB. Ela se classifica dentro do grupo das encefalopatias espongiformes transmissíveis e, basicamente, esse grupo tem uma característica de doença neurodegenerativa. Então, quais seriam as causas, né? Devido à proteína alterada, ou causa idiopática, sem causa assim definida mesmo, ou por ingestão dessa proteína alterada. Então, ela teve origem, né? O primeiro caso surgiu ali em 1986, na Grã-Bretanha. Como eu falei, ela se classifica ali dentro do grupo das encefalopatias espongiformes transmissíveis. E dentro desse grupo, a gente tem algumas encefalopatias que causam essas doenças em humanos e em pequenos ruminantes. E, obviamente, né, o assunto de hoje, que é a EEB, que é o mal da vaca louca. Então, como causa, eu tinha citado assim bem por cima, mas o agente mesmo não é um vírus, não é uma bactéria, não é um protozoário, é literalmente uma proteína. Uma proteína que está ali no corpo do animal. Ela é conhecida, né, como prion, e a proteína normal dela, né, é o PRPC. Vale ressaltar que ela, para se tornar infectante, ela vai mudar ali a sua conformação morfológica e vai se transformar em PRPSC. Ou seja, né, a PRPC que está ali no corpo do animal é uma proteína extremamente normal, e ela acaba se modificando e se transformando em PRPSC. Então, vale ressaltar, uma característica muito importante dessa proteína é que alguns animais são refratários a ela, a essa proteína infectante, que no caso seria os suínos e as aves. Outra característica bastante importante é que esse prion, né, essa proteína, é uma proteína normal do animal, como eu citei, não acaba levando ali a resposta, né, imune do animal, porque o corpo dele, o organismo dele, não vai reconhecer aquela proteína como algo estranho, já que é uma proteína do próprio corpo, né, então acaba não. E é interessante reforçar essa questão de ser somente uma proteína, porque a gente está acostumado a ver a maioria das doenças sendo causadas por um vírus mesmo, por uma bactéria, seja por qualquer outro tipo de patógeno, um fungo que seja, um protozoário, e aqui a própria causa da doença é uma proteína. A alteração de uma proteína, como a gente viu mais cedo, que é essa PRPSC, ela quando está alterada, ela vai atingir o sistema nervoso central. Normalmente ela fica acumulada no encéfalo do animal e vai começar a causar os problemas e os sinais clínicos. Então, né, como eu tinha citado ali no começo, ela é uma doença neurodegenerativa e bastante fatal no animal. A sua transmissão vai ocorrer por meio, né, do manejo nutricional com a proteína animal contaminada. A gente tem como, por exemplo, ali a farinha de carne e osso, cama de frango, dejetos de suíno. Lembrando que, como eu falei, aves e suínos são refratários à doença. Só que no manejo alimentar deles, eles se alimentam de produtos de origem animal. Ou seja, né, um ruminante que acaba se alimentando de cama de frango e dejetos suínos pode se infectar com essa proteína porque eles são susceptíveis, mas aves e suínos não, né, são refratários. Então, a gente tem duas manifestações, certo, da doença. Tem a manifestação típica,
que é devido à ingestão dos príons, os príons anormais, tá, gente? Quando a gente fala de príons, é anormais, e também a manifestação atípica, que é por uma alteração idiopática, que não tem uma causa definida, que geralmente vai ocorrer ali em animais mais velhos. Isso, né, tem uma maior susceptibilidade. Em animais mais velhos também, certo? Devido ao longo período de incubação, que tem em média 5 anos, mas pode variar de 5 a 10 anos. Então, aqui a gente vai citar, né, alguns sinais clínicos, não são todos, mas vale ressaltar alguns. É uma doença do sistema nervoso central, vale a gente fixar isso. Então, se é do sistema nervoso central, o animal vai ter como sinais clínicos um andar cambaleante, alterações de comportamento, de temperamento, dificuldade de locomoção, paralisia e hipersensibilidade a estímulos externos, como luz, como som, como toque, e, né, nesse caso, é de notificação obrigatória. Até porque são sinais clínicos que se parecem muito com os sinais clínicos da raiva. Então, ambos são de notificação obrigatória. Né? Então, aqui a gente tem um contato de denúncia. E caso observe, né, alguns sinais clínicos como esse de degeneração do sistema nervoso, vale a pena ter esse contato. Pronto. Entrando agora, né, um pouquinho na parte de epidemiologia, vamos falar um pouquinho, né, sobre os primeiros registros da doença, como já foi citado, né? Foi lá em 1986, mas a gente teve uma epidemia com um pico dessa doença, né? Ali por volta de 1992, 1993, como foi uma epidemia, né? Vários animais sofreram, né? E foram confirmados mais de 100 mil casos. Então, mais de 180 mil cabeças de gados foram afetadas e aconteceu isso porque, né, nessa época, os animais eram alimentados com rações, né, que continham restos de animais, que por muitas vezes vinham contaminados, então eles eram contaminados pela forma clássica da doença, né, que é pelo prion lá, que vem proveniente da alimentação, certo? Então, para tentar conter essa doença, né, mais de 4,4 milhões de animais foram sacrificados. Agora, entrando um pouquinho na parte do nosso país, né, do Brasil, vamos falar um pouquinho sobre a vigilância epidemiológica dessa doença, que desde 1997, como já foi falado também, né, é obrigatória a notificação dessas doenças nervosas nos ruminantes. No nosso país, nunca ocorreu a forma clássica da doença. E desde o ano de 2001, a gente tem uma vigilância específica para essa doença. Atualmente, né, essa vigilância, né, é voltada para as populações que têm maior risco. Que essas populações de maior risco, né, são os nossos ruminantes domésticos, que apresentam distúrbios nervosos ou doenças depauperantes. Também os bovinos, acima de 24 meses, ovinos e caprinos, acima de 12 meses, né? É importante que sejam negativados para raiva, como a gente já viu, são bem parecidos. Então, para a gente avaliar, né, a parte desse mal da vaca louca, né, é importante que, primeiramente, seja negativado para raiva, né? E também, como população de risco, a gente tem os ruminantes que foram destinados ao abate de forma emergencial, né, que eles morreram no exame pós-mortem, então já chegaram muito debilitados, então também são considerados população de risco. E também, né, claro, os bovinos que são importados de países que têm um alto risco da EEB. O Brasil não tem nenhuma forma clássica, mas alguns países, depois a gente vai ver que tem as classificações de acordo com o risco. Pronto. Como eu já disse, né, a gente não tem nenhum caso clássico aqui no Brasil, apenas os casos atípicos, né, a manifestação atípicas. E os primeiros casos dessa manifestação atípica no mundo foi diagnosticado em 2004 na França e na Itália, né, na Europa. A forma atípica é mais característica, né? Ela ocorre mais em animais idosos, né? Que é uma forma que vem devido à mutação de proteínas. Então, quanto mais velho o animal, mais fácil a chance dele contrair a doença. A gente tem só uma citação aí, né, da ocorrência mundial da forma atípica, né? Na Europa, a grande maioria. Na Ásia, a gente tem o Japão. Na América, Estados Unidos, Canadá e aqui o Brasil. Pronto. Agora,
Agora vamos falar sobre os casos do Brasil. O primeiro caso do Brasil ocorreu no Paraná, em 2012. A suspeita surgiu em dezembro de 2010, mas foi confirmada pela OIE no dia 7/12 de 2012. Era um bovino de 13 anos de idade, que ele se encontrava caído na fazenda, não conseguia se levantar. Foi feita a notificação ao Serviço Veterinário Oficial, e aí foi instaurada uma investigação epidemiológica, que na investigação foi caracterizado, né, que era uma vaca de cria, raça de corte, com 13 anos de idade. Ela era criada com sistema extensivo, e na propriedade, né, a atividade principal era a agricultura. Então, foi um caso agudo. A vaca, né, morreu em menos de 24 horas, após ter apresentado uma pequena dificuldade de locomoção e de ter entrado em decúbito, né, não ter conseguido mais se levantar. Já o segundo caso ocorreu em 2014, foi de um bovino que foi destinado ao abate de emergência, como a gente já foi falado, né, os animais de abate de emergência são aquelas populações de risco. Então, foi feita uma análise laboratorial e confirmou-se esse outro caso. Outros 49 animais que viviam com ele também foram abatidos e testados, mas todos eles foram negativados, apenas o primeiro que foi realmente confirmado. O nosso terceiro caso aconteceu no Mato Grosso, em 2019. Era uma vaca de corte fêmea de 17 anos, então já bem idosa, idade bem elevada, né? Ela também foi encaminhada a abate de emergência, porque apresentava sinais de prostração quando chegou ao frigorífico. Então, todo o material de risco específico foi removido do animal durante o abate de emergência e incinerado no próprio matadouro. Então, sempre que a gente tem essa suspeita, né, a gente tem que tirar os materiais de risco específico, né, que é o sistema nervoso central, mais alguns órgãos, para não correr a contaminação. Elisiane, eu vou voltar um instante aqui nesse segundo caso, que é para confirmar. Poxa, se aparecer um animal que ele foi para o abate e deu positivo para a doença, você testou outros 49 animais, eles deram negativo, significa que realmente foi aquele caso que foi uma alteração da proteína particular de um animal específico, e não um problema de alimentação. Porque se fosse um problema de alimentação, não só aquele animal teria comida, ração contaminada, como também outros, e aí mais casos teriam aparecido. É isso mesmo. Porque, na verdade, eles conseguem, eu vi uns estudos, né, que eles conseguem diferenciar realmente quando é atípica e quando é a clássica. Tem uma diferençazinha no próprio prion. Agora eu vou falar sobre os casos desse ano, né, de 2021, que nós tivemos o quarto e o quinto caso no Brasil, depois ele vai ser mais detalhado, que também foram confirmados como casos atípicos. Como eu já disse, a gente não tem casos clássicos da doença aqui no nosso país. Então, é o quarto e quinto caso que acontece aqui no país em mais de 23 anos da vigilância aqui no nosso país. Então, foi um caso em Minas Gerais e um caso no Mato Grosso. Os dois casos, né, foram confirmados e foram detectados em vacas de descartes, que também apresentavam idade avançada. Pronto, só para salientar, como eu já falei, né, que tem as categorias de risco em relação à doença. A OIE categoriza países com relação à doença, né? Então, nós temos a classificação de risco insignificante, risco controlado e indeterminado, né? Isso em ordem crescente de grau de risco. O Brasil, a gente está no nosso quinto caso, mas ele ainda é considerado um país com risco insignificante. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma manifestação clássica dessa doença. A gente tem a manifestação de forma atípica, né, que é por uma mutação. Então, são casos muito pontuais, que não representam um grande risco, né, epidemiológico, são muito pontuais mesmo. Então, o Brasil não mudou de classificação por apresentar esses casos, mesmo esses dois que apareceram agora. Até mesmo proporcional ao gado que é produzido aqui no Brasil, né? Só para a China, desde janeiro até julho, o Brasil exportou mais de 500 mil toneladas de carne de gado. Então, se você for colocar numa proporção 500 mil toneladas para um único país, e aí agora aparecem dois casos, é bem insignificante a quantidade de casos. Também ressaltar, né, que o Brasil é um país realmente muito preocupado em cuidar dessa parte, né, da vigilância, porque, como você falou, o Brasil é um dos maiores países de rebanho bovino.
ele tem uma preocupação muito grande em cuidar disso, até porque o impacto econômico é muito grande, né, se acontecer isso. Fora que ele é o maior exportador, né, de carne, então a vigilância cai em cima disso. Só falando um pouquinho sobre as notícias, né, a gente tem uma primeira notícia aí que esse ano, né, saiu um laudo, né, mostrando como a fiscalização é bem feita aqui no país, né. Saiu um laudo que confirmava a presença de utilização de cama de aviário na alimentação de bovinos. Isso no estado de São Paulo. Então, aconteceu isso, foi confirmado. Todos os animais foram descartados, porque a alimentação, né, vai influenciar, pode causar a manifestação da forma clássica da doença. Então, não seria uma coisa pontual. Então, já que foi descoberto que teve a presença desses alimentos, né, os animais foram alimentados com alimentos que continham proteína animal, então todos os animais dessa propriedade foram descartados. Sobre os casos recentes, casos atípicos foram os 2 encontrados no Mato Grosso e Belo Horizonte, como as meninas acabaram de comentar, e eu trouxe as notícias de 4 jornais diferentes para a gente entender um pouco o que era que cada uma das matérias estava trazendo sobre os casos, e cada uma delas está citada na descrição, embaixo, está no vídeo. O primeiro jornal que a gente vai mostrar a matéria é do estado de Minas. A matéria é sobre a vaca louca no Brasil, a ministra comentando a respeito da minimização dos casos, tá? A matéria de 4 de setembro, aqui embaixo está um pouquinho da imagem da matéria para vocês. O que a ministra da Agricultura falou? São casos atípicos e isolados. Isso não acontece só aqui no Brasil, ela frisou bem, não é porque saiu a matéria aqui no Brasil que é só aqui que acontece, na Espanha e nos Estados Unidos. E se foi descoberta é porque o mapa está fazendo o seu trabalho, tá? Questão da proibição das exportações, tudo isso faz parte do protocolo internacional de segurança, da mesma maneira que a carne que seria importada, se a gente importasse carne, né? De qualquer um desses outros países que foi citado, da Bélgica, da Espanha, e lá aparecesse um caso, nós também interromperíamos as importações, por questão de segurança. E essa questão de segurança é feita não só dos países que importam de não comprarem mais, como também do próprio mapa, que proíbe a exportação desse material até que tudo seja normalizado e identificado da melhor forma possível. O Jornal Estado de Minas ainda frisou a questão da suspensão das vendas, que é esse protocolo que a gente estava comentando. É um procedimento automático dos acordos internacionais de comercialização de produtos de origem animal, justamente para minimizar os riscos. E aqui vem uma curiosidade que o Estado de Minas trouxe, que eu não sabia, que é a questão do apelido da vaca louca. Esse apelido curioso da doença ele veio através da imprensa britânica, em 1980. Em 1970, as rações elas continham gordura de ovelha. Então, essa gordura ela continha certa quantidade de proteína animal. E aí acaba que, se você for fazer uma análise, em 1970 você ainda tinha alimentação de proteína animal para ruminantes. E logo depois aparecem os primeiros casos da doença da vaca louca, os primeiros surtos. Então, está relacionado, tá? Já o jornal G1, ele fala na matéria sobre a vaca louca, explicando por que os novos casos são menos graves do que a da epidemia da década de 90. Foi a matéria de 6 de setembro, essa matéria aqui de baixo. E ela fala, principalmente, que a doença é de risco insignificante. Por quê? Porque além de ter sido descoberta com bastante antecedência, foi um caso atípico, o frigorífico foi interditado e logo se iniciou o protocolo rígido, que é aquele de suspensão das exportações. Das variantes, essa é a menos perigosa. E vale ressaltar que no Brasil nunca foi detectada aquela mais perigosa, tá certo? Esses casos foram o 4º e o 5º em 23 anos de fiscalização. Acomete mais animais idosos. A doença de Creutzfeldt-Jakob ela não tem cura e é por isso que é tão rígido o protocolo. Tá? Por isso também que é feita a proibição de alimentação animal, de proteína animal para ruminantes no Brasil. Essa é a matéria da Agência Brasil. A Agência Brasil ela confirmou os casos de vaca louca em Mato Grosso e Minas Gerais. Matéria de 4 de setembro. Essa matéria que vocês podem aqui ver está referenciada aqui na descrição, tá certo? A Secretaria de Defesa Agropecuária falou que trata-se de vacas de descarte que apresentavam idade avançada e que estavam em decúbito, ou seja, deitadas nos currais. Então eram animais mais idosos que estavam apresentando aquela dificuldade de locomoção e eles foram levados para o abate e para testes. Tá? Foram 2 casos, um em cada frigorífico, um em Mato Grosso e o outro em Minas Gerais, para vocês verem a diferença e a raridade
dos casos. Fora isso, confirmação foi feita por um laboratório do Canadá, certo? Que é o laboratório de referência da OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal. Além disso, o último jornal que nós fomos atrás da matéria foi o CNN Brasil. Falou sobre o que é o mal da vaca louca, identificado aqui no Brasil. Matéria de 4 de setembro, essa matéria que vocês podem ver aqui embaixo. Falou sobre a proteína alterada, como a Yala já explicou muito bem, sobre a alimentação de ruminantes com farinha de ossos, de carne ou carcaça de animais infectados. A proibição no Brasil existe desde 1996, exceto pela alimentação de leite e de derivados, tá? É de proteína animal de qualquer outra origem que não seja leite e derivados do leite, tá? Fora isso, interessante o que o CNN trouxe, que foi que em 2019 o MAPA criou um comitê revisor das normas sanitárias sobre a encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca. Além disso, sugestões de alimentação, proteína vegetal é um ótimo substituto da proteína animal e não vai gerar casos da doença. Exemplos desse tipo de proteína vegetal é a soja, o milho, o caroço de algodão. É uma doença que não tem cura e que pode ser confundida muito facilmente com a raiva, a babesiose ou a intoxicação que seja, e todas essas doenças afetam o sistema nervoso central dos animais. Falando sobre diagnóstico e prevenção, a gente entra na primeira parte sobre o diagnóstico laboratorial, que vocês acabaram de ver, através de uma amostra. Que tipo de amostra? Amostra do encéfalo, tá? Do sistema nervoso central do animal. Essa é a amostra mais precisa, porque é onde o prion ele se aloja. Coletada por um médico veterinário capacitado, isso é importante, tá? Não só puxando a sardinha para o lado da nossa profissão, mas também falando que ele é quem sabe onde conseguir e qual tipo de material, como armazenar o material. Normalmente, essa é uma avaliação que é feita post-mortem, que significa que é depois que o animal já morreu, porque é muito difícil você, com um animal vivo, coletar essa amostra. Além disso, são feitos exames de rotina, é assim que o MAPA trabalha na fiscalização, tá? São amostras histológicas, seguido de imunohistoquímica, que é uma avaliação laboratorial mais específica, e laboratórios só são aceitos fazerem essas avaliações aqueles que são credenciados pelo MAPA. Como que se previne a vaca louca? Controle de importação tanto de ruminantes, dos países que são criadores, se houver um risco lá, como a gente já havia comentado, também vai ser bloqueada a importação desse tipo de material. É feito com controle também, não só dos animais em si, como também de seus produtos e de seus subprodutos. A alimentação animal, que é a proibição da proteína animal, é uma das formas de prevenção. E além disso, bastante informação, como esse vídeo está sendo para vocês, e também como o MAPA ele divulga bastante meios de se evitar essa doença e a vigilância, a própria fiscalização pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É importante também, excelente maneira de prevenir, aqueles produtores que vão destinar aos seus animais algum tipo de alimento, verificar no rótulo do produto. O uso proibido na alimentação de ruminantes significa que ali naquele produto tem algo de origem animal e não pode ser utilizado na alimentação dos ruminantes. Além disso, a melhor maneira de prevenção são normas sanitárias também rígidas, normas nacionais do MAPA ou internacionais da OIE. Nada disso seria suficiente se não tivéssemos também inspeções constantes em frigoríficos, em meios de transporte, na armazenagem, na pesagem e principalmente na alimentação animal, que é aquela que vai gerar a forma mais drástica da doença. Pessoal, é isso. Esse foi o nosso material sobre a vaca louca. Queria agradecer também a presença da Elisiane aqui, que é minha querida parceira de monitoria. A Yala também, que é parceira da minha outra monitoria de fisiologia, que aparece muito vídeo aqui no canal também sobre a nossa fisiologia querida. E vocês têm mais alguma consideração? Agradecer a oportunidade para a gente estar levando aí mais conhecimento e ressaltar, né, a importância aí até da nossa profissão, né, como médicos veterinários, né, e provando que o médico veterinário, ele é, sim, um dos profissionais da saúde única, né? Então, é por meio, esse é só uma das formas, né, que a gente pode citar, que é por meio dessa fiscalização dos nossos alimentos, né, de origem animal.
No Então, caso, a vigilância sanitária, né? Que a gente tem isso, ali dentro do SUS, dentro da saúde pública, saúde única. Então, a importância do veterinário aqui dentro é gigantesca. com certeza. Então, nós veterinários também cuidamos da saúde humana, né? Como falou aí, né? A gente está citando muito bem, a gente, né, quis focar na encefalopatia espondilose bovina, mas a gente viu que, através dessa, a gente pode ir para os casos em humanos, né? Então, por isso que a gente tem que ter um controle muito rígido, né? A gente está falando de uma doença que não tem cura, a gente está falando de uma doença transmissível que não tem cura. Então, é muito importante a gente cuidar disso. Então, mas é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, né? Mandem aí nos comentários que a gente vai tentando responder. E para os alunos Obrigada. da monitoria que estão acompanhando o material, para vocês terem noção da importância da nutrição animal, seja ela orientada pelo próprio médico veterinário ou seja ela de forma geral, porque você vai deixar a orientação muitas vezes no frigorífico, o RT ele tem que estar lá com uma certa frequência, mas ele não tem como acompanhar cada grama de alimento que é fornecido para os animais. Então é para vocês entenderem a relevância da disciplina na formação de vocês, tá? Meninas, eu queria muito agradecer novamente e que venham mais encontros por aí, seja de fisiologia ou de nutrição, né? Com certeza. Eu que Obrigada. agradeço aqui a oportunidade também de ter sido convidada. Eu dou só de um trus aqui nessa monitoria. Foi um prazer, Yala. A gente faz mais coisas juntos nos próximos dias aí. Tudo de bom e até a próxima.